Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo ao nosso Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia logo no início do dia. Você que aprecia a boa saúde, quer ter boa saúde e nada melhor do que a disposição que a boa saúde nos dá para enfrentar os desafios do dia a dia, não é verdade? Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Bárbara Melão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Obrigado por me receber aqui. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Ela que é mineira também, né? Quando os mineiros se encontram, é uma alegria, né? É verdade. Ela é mineira de Juiz de Fora. Um abraço para os nossos queridos mineiros. E ela é titular da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, professora também, membro do Departamento de Urologia dessa sociedade. Tem um fellow lá em Nova York, né, no Hospital, Memorial Hospital, Memorial, yes. Memorial Hospital. É doutoranda pela USP na área de urologia e coordena aqui o Centro de Oncologia do nosso hospital adventista aqui de Manaus. Há 6 anos, é isso? Exato. 6 anos. O centro é novo, eu estou no hospital há 6 anos, Ok. mas o centro Foi inaugurado recente, esse né? ano. Esse ano foi inaugurado. Inclusive com excelentes resultados, eu fiquei sabendo, né? Do tratamento, né? Exatamente. Testemunhos lindos, né? Eu já vi aí. Hoje vamos falar um pouquinho com a doutora Bárbara sobre câncer de próstata. Sintomas. Como é que a pessoa, ela começa a sentir alguma coisa? A grande maioria dos cânceres de próstata, eles não geram sintomas, a não ser em fases avançadas, em que a doença já está localmente avançada ou já deu metástases. Então, é muito importante levar à população esse conhecimento de que existe um programa de rastreamento específico para câncer de próstata. Então, todos os homens, independente da presença de sintomas, eles devem procurar o urologista a partir dos 50 anos de idade para a coleta do PSA, que é um exame de sangue, e realização do toque. Se não quiser fazer o toque, vá pelo menos para colher o PSA. E se existir casos na família, se existem fatores de risco para câncer de próstata, que são casos na família, pacientes da raça negra, pacientes obesos, então esses pacientes é o grupo que tem mais risco. Então esses pacientes devem procurar antes, a partir dos 45 anos. Então, sem sintomas, procure o urologista. Quando dá sintomas, né, em fases avançadas, né, tumores localmente avançados, pode dar sangramento na urina, obstrução do fluxo urinário, dorócia, o tipo mais comum de metástase do câncer de próstata é para o osso. Então pode ter vários outros sintomas relacionados à doença avançada, mas não espere sintomas para procurar seu urologista. E a pessoa aí detectou, tem. Qual é o tratamento hoje mais comum que está sendo usado para resolver o problema? Sempre quando a gente detecta o câncer de próstata, a gente tem que encaixar ele num cenário, se é uma doença localizada, se é localmente avançada, se é uma doença metastática. E aí, para cada um desses cenários, nós vamos ter um tratamento específico. Quanto mais precoce, maiores taxas de cura. O câncer de próstata tem taxas de cura de mais de 90%, que são taxas de cura excelentes, altíssimas, quando detectado ainda localizado na próstata. E aí são vários fatores que a gente leva em conta para definir o melhor tratamento. Então, a agressividade do tumor, que é vista pela biópsia de próstata, se não, né, existe doença em outros lugares da pelve e do corpo, o próprio toque pode ser usado para o estadiamento, o nível de PSA em que a doença foi diagnosticada. Então, levando em conta tudo isso, a gente vai abordar o melhor tratamento. Tratamento curativo para câncer de próstata é a cirurgia ou a radioterapia associada ou não à cirurgia para extração. A cirurgia vai fazer a extração da próstata e das vesículas seminais e algumas vezes dos gânglios ali da pelve, que são lugares para onde a doença pode ir também. E a cirurgia, ela é curativa. Então, o PSA, né, que fica oscilando ao longo da vida, aumenta quando tem câncer, ele zera. Se a gente tirou toda a glândula que produz o PSA. E, como eu falei, as taxas de cura são mais de 90% quando localizadas. Mesmo se a doença recorre, que pode acontecer em 30% dos pacientes, então 1/3 deles podem ter recorrência da doença ao longo da vida, mesmo assim a gente ainda tem estratégias de cura, mesmo quando a doença recorre. Então, o importante é diagnosticar o mais precoce possível para a gente ter essas taxas que eu falei.
A outra opção, você tem a questão de retirar, né? Sim. Ou então a outra radioterapia. A radioterapia. Então, a radioterapia pode estar associada à hormonioterapia ou não. Então, a radioterapia, você vai fazer uma irradiação ali da próstata e às vezes desses gânglios que a cirurgia tira, então, né, uma programação de radioterapia associada a um hormônio. Então, o hormônio, ele é uma injeção, ou pode, né, é a injeção que a gente vai fazer, que vai potencializar os resultados da radioterapia. Exatamente. Da mesma forma, ao longo do acompanhamento, 1/3 dos pacientes pode recorrer, mas aí a gente também tem as terapias de resgate, né, que também são curativas na maior parte desses pacientes. Tem como evitar? Quais seriam os caminhos? Que dica você daria? Não, você não quer ter isso? Faça isso. Tem Bom, isso? se a gente for pensar nos fatores de risco, que são história familiar, raça negra e obesidade, o único que é modificável é a obesidade. Entendi. Então, a gente sabe que um aumento de consumo de gordura animal, ele está relacionado à mortalidade por câncer de próstata. Então, ter uma dieta saudável, evitar a obesidade é um fator de risco que a gente pode modificar para prevenir. Fora isso, a gente tem a prevenção secundária, que eu expliquei na segunda-feira. Prevenção secundária é a gente ter essa estratégia de detecção precoce. A gente não consegue evitar que a doença aconteça, mas a gente consegue detectar precocemente para que a gente aumente as nossas taxas de cura. Aí está. Fica a dica para todos nós, né, para estarmos com antenas ligadas com relação a isso. E, é claro, o estilo de vida, né, evitar a obesidade vai ser o caminho para tudo isso. Doutora Bárbara, obrigado pelos conselhos de hoje. Amanhã a gente volta. Com certeza. Amanhã voltamos para continuar a nossa conversa. Muito obrigado, viu?